Fala comigo, pessoal. Márcio Donizete aqui. Esse vídeo é um trecho de uma conversa onde nossa convidada fala um pouco sobre sua jornada de autoconhecimento e do processo que a levou a assumir a sua identidade negra. Se esse tema fala com você, é a sua realidade, vale super a pena assistir para se identificar, ligar alguns pontos e quem sabe se inspirar. Se for um pouco distante da sua realidade, como é o meu caso, vale a pena assistir para tentar sair um pouco da nossa bolha. Achou legal esse tema? Não se esqueça de acompanhar nosso canal e assistir os outros vídeos. Sem mais enrolação, fala comigo. Hoje em dia a gente vê vê um movimento mais popular grande em relação a assumir sua identidade. Por exemplo, a Alicia Keys, ela usava o cabelo há tempos atrás, tem vários clipes dela assim, e hoje ela assumiu o cabelo dela afro, eu imagino, tá? A Rihanna hoje ela tem uma marca de cosméticos que, até onde eu sei, ela se ficou milionária porque ela tem base para todas as peles, todos os tons de peles. Ajuda mais a galera que tá querendo também dar esse passo que você deu agora? Olha, ajuda, mas num sentido mais amplo, tá? Porque assim, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada representatividade. Eu não entendia a importância disso até eu me ver representada, tá? Então, assim, essas questões, por exemplo, a Alicia Keys assumiu o cabelo, a Rihanna assumiu o cabelo. No meu caso, eu não tive tanto impacto, mas eu sei que pessoas que têm uma aparência mais próxima delas têm, tá? Porque assim, por mais que eu veja uma pessoa como a Alicia Keys e a Rihanna, fisicamente eu estou muito distante delas. Então, para mim, essa representatividade ainda não existia, tá? Foi muito devagar que isso começou a acontecer. Então, eu não sei se vocês assistem, tem uma série chamada Insecure, da HBO, tem uma protagonista que ela parece muito comigo, assim. Então, quando eu assisti a série, isso foi esse ano, tá? Foi assim que eu voltei de viagem. Eu falei, meu, não acredito que eu perdi isso todos esses anos, né? Então, assim, eu tenho uma amiga que ela é negra, mas ela tem a pele bem mais clara. E ela tem um cacho mais aberto, assim. E aí ela assistiu também uma outra série lá, que eu não me lembro, que a protagonista era muito parecida com ela. E a gente tem uma proximidade que, assim, às vezes a gente quer falar dessas questões raciais e às vezes não quer. E aí a gente chegou num momento que a gente ficou, a gente ouviu tanto falar de representatividade, a gente às vezes no momento achou que isso era besteira e agora a gente está se vendo nesse lugar de se sentir representar e está entendendo a importância disso. Então, assim, esses movimentos, eles ajudam, mas ainda tem muita gente de fora disso, né? Então, eles ajudam nesse sentido, sim, mas precisa um pouco mais, né? Então, por exemplo, o Márcio, a gente tem vários filmes, várias séries que você vai olhar e falar, pô, esse cara é minimamente parecido comigo. Eu não tenho isso, entendeu? Então é mais um sentimento de você achar que você é capaz de fazer, entendeu? Porque eu não sei, é muito difícil explicar uma situação que você talvez não tenha percebido, mas ou que talvez você já tenha vivido a sua vida toda, mas é muito desconfortável eu ligar a televisão hoje, tá? E assistir uma série que só tenha pessoas brancas. Pra mim tem uma coisa muito errada, entendeu? Mas assim, não quer dizer que eu não assisto. Eu assisto Friends, por exemplo. Você sabe muito bem que eu assisto, não terminei de assistir ainda, mas eu assisto. Eu ia até falar E, sobre isso, porque você sempre falou que Friends é uma das melhores séries pra você e tudo mais. E até onde eu lembro aqui, eu não lembro de ter visto nenhum negro nele. E como é que foi? Como é que Ah, você lida com melhor, isso no seu melhor dia a nem dia? procurar, porque fica mais triste ainda. cara, vou falar pra você que na época que eu assistia, eu até tenho que terminar a 10ª temporada, enfim. Esse desconforto não existia, porque para esse desconforto existir, você precisa ter noção de quem você é. Então, assim, para mim é normal assistir uma série, por exemplo, que tenham pessoas brancas em todo o tempo, mas vai chegar um momento que eu falo, tem alguma coisa errada, entendeu? E aí eu começo, preciso de uma diversidade, estou sentindo falta de uma diversidade.
Quando eu assistia Friends, lá no começo, eu não sentia que tinha nada errado, porque eu não sabia que existia um problema. Então, primeiro eu tive que reconhecer o problema, para depois começar a trazer isso para o mundo externo, né? Então, não tem uma série, não tem um filme, não tem uma novela, sei lá, alguma coisa assim. Mas, em relação a isso, foi tranquilo. Agora que eu começo a questionar, né? Então, assim, de alguns anos para cá que eu comecei a questionar e buscar também não só a representatividade na tela, mas por trás. Quem está produzindo isso, né? O meu gosto musical também, ele foi muito interferido. Então, assim, hoje eu busco pelo menos equilibrar, e é uma coisa consciente, porque antes eu ouvia muita, sei lá, quando eu era mais nova eu ouvia muito, sei lá, Linkin Park, Avril Lavigne, alguma coisa assim. Então hoje eu consigo ouvir mais uns rappers que eu curto e tal. É uma coisa mais consciente, tá? Não é uma... eu vou ouvir aqui essa música famosa ou ouvir no filme. Não, eu busco, né? Então, até nisso também teve essa interferência. Isso que você falou, Vanessa, me fez lembrar de quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, que eu, como todo jovem nerd, eu gostava de anime e metal. E aí, quando eu ia nos eventos de anime e que tinham bandas de metal, eu me sentia meio alheio a todo mundo, porque todos eram brancos e com cabelos compridos, né? Então, todo mundo lá fazendo o seu headbang, os cabelos balançando, e eu ficava tipo, tá. Me parece que esse tipo de música, esse tipo de ambiente não foi feito exatamente para mim, porque a cultura da coisa não abraça todos os tipos de cabelo, por exemplo. Bom, se você sentiu isso indo num evento que acontecia, sei lá, eu entendo que esses eventos acontecem esporadicamente, né? Imagina, sei lá, o que eu sentia quando eu vi uma menina que estava, sei lá, abrindo a janela do carro e via o vento e batia no cabelo, né? Então, essas cenas, esses eventos não foram pensados realmente para todo tipo de público, né? E geralmente quando a gente começa a pesquisar sobre identidade e movimento negro, a gente acaba inevitavelmente caindo em questões políticas. Se você, minha pergunta na verdade é se você começa a ver isso junto com isso, ou um pouco depois. Você disse que fez parte de um coletivo, foi nesse momento que as coisas começaram a se juntar, ou elas tinham se juntado antes? Na verdade, meu posicionamento político mudou assim que eu me reconheci, né? Então, quando eu me reconheci como uma mulher negra, eu entendi que eu fazia parte de um grupo de minoria. Então, ter essa consciência me fez pensar no onde que eu me encaixava. Então, basicamente, eu comecei a entender e buscar movimentos políticos que me abraçavam, né? Então, assim, eu sou negra, eu sou uma mulher, eu não consigo entender como é que isso pode ser encaixado no conservadorismo, por exemplo, né? Porque, assim, eu sou feminista, então não faz parte de mim pensar de modo conservador. Então, assim, você pode pensar disso beleza, ela é esquerda e tal. Eu não gosto muito de polarizar as coisas, mas foi a forma que eu encontrei aqui de mostrar o meu direcionamento. Então, assim, eu tenho essa veia um pouco mais ativista e juntamente com isso eu tenho eu sou muito politizada, o Márcio sabe, então tudo para mim vira política. Então, assim, se eu tô assistindo alguma coisa, é um jornal, sei lá, que é conservador, eu não vou assistir. Tem um candidato que ele é, sei lá, ele é extremista. Esse cara não tem meu voto, né? Então, assim, foi há pouco tempo também que eu comecei a questionar como que as mulheres são vistas, né? Se são vistas na política. Então, eu também comecei a trazer essa consciência socioeconômica, tá? Então, basicamente, sim, mudou meu direcionamento político, porque antes eu não tinha, era inexistente, eu não entendia o meu lugar, eu não entendia como eu poderia colaborar com isso sem saber o meu lugar social no mundo, né? Então, basicamente, o meu direcionamento político ele veio porque eu me reconheci como mulher negra. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim, não tem como, tá tudo ligado. E Vanessa, como é que é hoje buscar referências do nosso consumo do mundo pop, sendo que ainda hoje eu imagino que a maioria das coisas do mundo pop não trazem grande representatividade para você? Em questão de músicas, séries, eu imagino que estamos evoluindo em relação a isso,
Mas eu imagino que para conseguir encontrar essas coisas, você tem que garimpar um pouco mais, né? Sim, na verdade, tiveram algumas outras mudanças em que eu comecei a ser um pouco mais criteriosa no meu consumo de entretenimento. Então, basicamente, se eu for ouvir algum álbum, por exemplo, eu quero saber um pouco mais de quem é aquela pessoa, aquela transparência, sabe? O que ela passa, qual é o estilo musical dela, esse tipo de coisa. Agora, em relação a série, filmes, essas coisas, eu gosto muito de ser estimulada intelectualmente, tá? Então, isso é o que basicamente me norteia. Então, o que eu busco hoje são intelectuais negros, tá? Por quê? Quando você está dentro de uma comunidade negra, a gente busca sempre apoiar uns aos outros, que é um tipo de apoio que antes eu não entendia, mas hoje faz um pouco mais de sentido, tá? E assim, não faço isso sempre, tá? Então, se eu quero, sei lá, ouvir Avril Lavigne, hoje mesmo de manhã eu estava escutando, eu vou escutar. Mas vai chegar o um momento que eu vou falar assim, meu, vamos dar uma equilibrada aqui, entendeu? Então, e assim, é uma conscientização que vem e eu não consigo não ser assim, entendeu? Porque, basicamente, é como se eu estivesse fazendo uma exclusão. Antes eu não estava adaptada a isso, eu não estava acostumada a escolher os meus artistas, escolher o que eu vou assistir. Isso veio com a criação de consciência, né? Quanto mais informação eu consumia, mais eu entendia da importância disso. E assim, se eu quero, por exemplo, ser representada, ao mesmo tempo, né, eu também tenho que consumir das pessoas que já tiveram acesso, que já criaram uma série, escreveram um livro, né? Então, uma via de mão dupla. Enquanto eu busco quem está fazendo também precisa do meu apoio para continuar, tá? Isso talvez faça um pouco mais de sentido quando a gente veja de uma forma mais abrangente. Então, quando a gente começa a criar um público, né, o pessoal normalmente fala, vamos reforçar aquela pessoa ali, então a gente vai conscientemente e assiste uma série, ouve uma música. Tem muito isso de apoiar quem está no começo da carreira, né? Então, eu tive muito isso no coletivo, né? Então, eu tinha um amigo que ele era rapper e é muito difícil você ver o começo. Então, me ajuda a compartilhar. Essa música que eu fiz tá legal. Então, eu vi gente criando brechó, eu vi gente trabalhando, tipo, eu tô me formando em psicologia. Então, você começa a pensar, nossa, mas e se eu buscar uma terapeuta negra? Nossa, então, em vez de ouvir um cantor que já é famoso, por que eu não ouço o que esse rapaz que está começando tem para me mostrar, entendeu? Isso, o tempo todo você faz de forma consciente, não é uma coisa que você consome e fica só por isso, entendeu? Consumir só o que tá no hype, por exemplo, é uma coisa que eu, mano, não faço mais, tá? Eu não faço mais isso. Então, por exemplo, eu cancelei Netflix no ano passado, porque basicamente você vê todo mundo falando de uma série e você sente essa necessidade de assistir essa série. Então eu parei, não faço mais. Então tudo que eu assisto hoje eu busco de outra forma, assisto e assim, uma só para conseguir conciliar bem as coisas. Então, você tem um consumo mais consciente, assim, para buscar até fortalecer a comunidade, né? É mais ou menos isso? Sim, basicamente é isso mesmo. E você comentou muito sobre representatividade, e aí você comentou sobre a série Insecure, né? Se eu não me engano, da HBO. Ali foi o primeiro momento que você se sentiu representada, e quais mais momentos que você achou, assim, que, pô, ponto positivo para esse momento que fortaleceu, assim, para mim? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas vamos lá, vou tentar mostrar para você como é que funciona. O primeiro impacto é quando eu assisto ou ligo a televisão, notebook, enfim, vejo uma pessoa muito parecida comigo. E isso para mim é uma novidade. Então, se eu perguntar, você já se sentiu representada antes? Eu acho que não nas séries que eu escolhi assistir, mas eu sei que tem séries e filmes e outras coisas que tenham esse tipo de protagonismo. Mas nessa série, especificamente, eu acho que foi o meu primeiro contato com a representatividade por questões de aparência mesmo, porque eu olhava e tinha um conforto ali. Não é uma coisa assim que eu fiz, que eu quis que acontecesse, não. Eu só li o enredo lá, enfim, e aí eu falei, vou assistir. Porque assim, eu já vi outras mulheres negras, mas assim, elas estavam fazendo papéis muito específicos. Então,
Nesse caso, ela era a protagonista e ela tinha outros problemas além das questões étnico-raciais. Era uma pessoa normal, entendeu? Porque o que acontece muito é você assistir uma série que tem uma mulher negra que está sofrendo racismo e tal. Às vezes você não quer se ver por esse ângulo, então você só quer se ver como uma pessoa normal. Então aconteceu isso na série. E basicamente, assim, foi esse primeiro impacto. O outro impacto que teve foi mais essa questão de ela consegue consumir um pouco de tudo, porque assim, dentro do movimento negro existe uma certa cobrança para você ser 100% negro o tempo todo, tá? Não é sempre que isso acontece, mas em alguns círculos sociais. Então, isso é um pouco cansativo. Então, às vezes eu via ela fazendo coisas assim, ela não estava respondendo uma pessoa que estava fazendo racismo, que estava cometendo racismo contra ela. Ela estava, sei lá, no parque, ela estava correndo. Então, assim, era uma pessoa normal, vivendo a vida normal dela, sem ter esses embates e é muito cansativo, entendeu? Porque é muito cansativo. Às vezes você fala, eu estou me sentindo representada, mas a mulher está lá brigando por questões raciais, que eu entendo que são importantes, mas isso causa um cansaço, assim, sabe? Às vezes você só quer, sei lá, a pessoa falando de gato, falando de cacto, falando de cachorro, entendeu? Então, acho que foi isso, foi ver que ela tinha uma vida normal, também tinha esses embates étnico-raciais, mas basicamente é isso.